Galera, eu acabei de assistir Primitive War e cara... será que é melhor do que Jurassic World Rebirth? Será que os dinossauros foram bem aproveitados? E aí, como é que foi o filme? Será que teve guerra no Vietnã? Guerra contra dinossauros? Será que o filme é tudo isso mesmo e segue fielmente a história do livro? Galera, vem comigo que nesse vídeo aqui eu vou responder tudo isso e responder aquela fatídica pergunta: Primitive War é bom ou não é? Vamos lá! Olá, curiosos! Esse é o canal JB Curioso, eu sou JB. Se tu não me conhece, cara, seja muito bem-vindo a este humilde canal onde a gente fala de cultura pop nesse multiverso nerd inteiro. Então, cara, não perde tempo, se inscreva aí e deixa o like, hype o vídeo porque ajuda demais aqui, a comunidade tá cada vez mais forte. Galera, antes de tudo, já comenta aí, tu já assistiu Primitive War, cara? E aí, o que tu achou? E olha, pra quem não assistiu, tem uma surpresinha lá no final do vídeo, então fica comigo aqui até o final, que lá no finalzinho tem uma surpresa pra você que ainda não assistiu, hein? Galera, eu já assisti Primitive War e nesse vídeo aqui a gente vai falar sem spoiler, tá? No próximo vídeo eu vou lançar com spoiler, a gente vai falar mais sobre o filme com detalhes. Mas, por enquanto, nesse aqui é primeiras impressões sem spoiler pra não prejudicar a experiência de vocês que ainda não assistiram, que eu tenho certeza que muita gente ainda não assistiu esse filme. E bom, galera, a premissa do filme é basicamente a mesma do livro. Primitive War se passa em 1968, no meio da Guerra do Vietnã, onde o esquadrão americano, em missão de reconhecimento, descobre um vale habitado por dinossauros. E não só dinossauros, como outros répteis pré-históricos, já que no trailer a gente vê uns Quetzalcoatlus, que não é dinossauro. E como eu já assisti o filme, sim, tem outros bichos lá. E bom, galera, esse esquadrão é chamado de Vultures, e eles têm uma missão de reconhecimento e também de resgate para ir atrás dos Boinas Verdes, que são outro esquadrão que foi para aquele vale primeiro e desapareceu misteriosamente. Então ninguém sabe por que os Boinas Verdes simplesmente, sumiram do mapa. E ao decorrer do filme, os nossos personagens vão descobrindo que não se tratava de um inimigo, não se tratava do inimigo da guerra, mas sim de um inimigo pré-histórico. Ou no caso aqui, vários inimigos pré-históricos. E assim, galera, sem querer dar muito spoiler, nesse filme aqui, meu irmão, tem dinossauro muito dinossauro tu vai ver nesse filme, cara. Pra não dar muito spoiler, só os que já aparecem no trailer, você já vê o tanto de dinossauros que vai ter. Vai ter T-Rex, vai ter Velociraptor, vai ter Utahraptor. Cara, vai ter um monte de espécies, tanto carnívoras e herbívoras nesse filme, que tu vai ficar com os olhos deslumbrados na tela. Mas tá, vamos por partes. Eu já falei da sinopse mais ou menos da história sem dar muitos spoilers, mas eu queria pegar também no ponto da atuação. E aí, os personagens, os atores, será que eles combinaram bem? Será que eles atuaram bem pra gente se identificar e se importar com eles na história? E pô, galera, eu não tenho o que reclamar. Quem assistir, quem não gostar, cada um vai dar sua opinião, mas na minha opinião, os atores aqui mandam muito bem, cara. Tem várias partes ali que você se importa com os personagens. Eu, por exemplo, teve 2 ou 3 cenas ali de conversa que eu escorreu uma lágrima aqui, ó. A Trisha Halfer, como Sofia Wagner, ela consegue dar um peso, ela consegue trazer um peso a mais pra essa história aqui, porque entre todos os personagens ali, dos soldados e ela sem dúvida é um dos personagens mais importantes, que traz um peso mais dramático pra história. E inclusive, galera, é através dessa personagem que a gente entende mais sobre aquela história, de como diabos os dinossauros ainda estão vivos lá naquele vale. Porque, tipo, isso não é um spoiler, tá, galera? Mas é tipo assim, o filme começa, os dinossauros estão lá no vale. E aí você passa o filme todo junto com os personagens, porque esse é o legal desse filme. Você se sente parte daquele grupo. Ao mesmo tempo que eles estão lá ao decorrer da história tentando descobrir como é que existem dinossauros ainda vivos, você como telespectador que tá assistindo o filme, você também tá se perguntando a mesma coisa. Pô, mas o filme não explicou como é que esses bichos estão vivos. E por isso que a gente se conecta ainda mais com os personagens, justamente por causa disso, galera. Mas tá, como eu falei durante o filme, a Sofia Wagner, ela é uma personagem muito importante e dramática e também narrativamente. E aí a gente entende através dela o porquê de os dinossauros ainda estarem vivos e o porquê que tá rolando toda essa guerra envolvendo um cara lá que é o vilão, né? Que ele quem tá por trás disso tudo. E assim, galera, eu devo dizer que o filme ele é bastante fiel ao livro, porque o jeito que eles explicam como os dinossauros ainda estão vivos é muito parecido, se não para dizer igual ao do livro. Então vocês podem esperar uma obra bem fiel
E uma explicação até que bem feita, cara. Durante o filme, a gente não fica com nenhuma dúvida, principalmente lá no final, quando eles explicam tudo. E a gente entende o porquê que isso está acontecendo. Outro personagem que eu também gostei bastante, cara, tanto na atuação como o próprio desenvolvimento, o desenrolar dele, foi do Sargento Baker. Cara, o Ryan Keaton, ele manda muito bem como Baker. E assim, galera, ele pra mim foi o meu personagem favorito. Tanto o desenvolvimento da história dele, quanto o final. Pô, o final dele, finalmente, tiveram coragem, pô, tiveram coragem. Aprende, Jurassic World. Pra quem assistiu sabe o que eu tô falando. Mas tá, galera, eu acho que vocês estão ansiosos pra me ver dizer: e aí, JB, ele cumpre a proposta de ser um terror de dinossauros? Curiosos, infelizmente... Sim, cara, sim. Curiosos, esse filme aqui, meu irmão, olha, tu se prepara porque tu vai ver cada cena aqui irada, de gore, terror mesmo, cara. Olha, curiosos, faz tempo que eu tinha visto um filme de dinossauros que coloca os dinossauros como o principal vilão e o principal terror, tanto psicológico quanto físico e agressivo mesmo. Porque como a gente sabe, galera, Jurassic Park 1 tinha mais ou menos essa pegada, só que durante as sequências de lá pra cá, foi só fraquejando. Os filmes foram ficando cada vez mais pop, mais pra toda a família. E aí os dinossauros foram meio que escanteados. Aquela parte mais séria dos dinossauros, sabe? Aquela parte mais pesada que precisa ter em um filme de dinossauros, foi meio que esquecida na franquia Jurássica. Mas aqui não. Aqui eles trazem esse peso de volta. E olha, galera, o peso do gore, o terror, a brutalidade, cara, é muito maior aqui do que em Jurassic Park 1. Pode acreditar. E assim, galera, falando do ritmo do filme, no comecinho o filme ele começa um pouco arrastado, né? Porque ele tem que explicar algumas coisas, mas ele não explica assim em diálogos muito expositivos, não. Ele explica assim, mostrando em ações. Tanto que o filme, como eu falei, ele fica meio arrastadinho no começo, mas aí no meio, cara, por fim, meu irmão do céu, o filme, cara, ele pega um embalo de foguete que ele só vai subindo, ó. Subindo cada vez mais. E o final desse filme, meu irmão, é coisa de louco, galera. É coisa de louco, curiosos. Olha, sem dúvida, o final desse filme já paga o seu ingresso, já paga o tempo que você passou assistindo o filme. Digo mais, curiosos, esse final de Primitive War coloca ele como o segundo melhor filme de dinossauros da história. Pra mim, curiosos, ele só perde pra Jurassic Park, porque é icônico, aí não tem jeito, né? Aí não tem como competir, porque é muito icônico. Agora, galera, eu não consigo imaginar outro filme na frente de Primitive War a não ser Jurassic Park. Nem Jurassic World, nem as continuações de Jurassic Park, nem as continuações de Jurassic World, muito menos Rebirth. Primitive War, cara, só por aquele final, vocês têm que ver, galera. Assistam. Aquele final é de arrepiar, meu irmão. E sem dar muito spoiler, galera, esse final ele termina muito com cara de que vai ter continuação, cara. Ele termina de um jeito que você já sabe que o LucasArts ele quer que esse filme tenha continuação. E tem margem pra isso. Porque o jeito que o filme acaba, meu irmão, dá pra fazer uma trilogia, uma sextologia, brincando. Então, galera, como eu falei pra vocês, Primitive War vale a pena demais, cara, assistir. Pra mim, é o melhor segundo filme de todos os tempos envolvendo dinossauros. Que por falar neles, cara, os dinossauros aqui estão impecáveis. Simplesmente lindos, absurdos. Apesar de ter alguns defeitinhos aqui, a falha no CGI é quase zero. E olha, pra falar a verdade, eu não sei como é que eles conseguiram fazer efeitos visuais tão bons nesse filme, levando em conta que o orçamento não foi nada alto. Foi um orçamento bem baixo, bem humilde. Tem alguns que estão parecendo com os da franquia Jurássica, mas já são aqueles dinossauros que cientificamente são mais próximos da vida real, né? Lá na franquia Jurássica, e aqui também são. E os dinossauros como o Velociraptor, como o Deinonychus, cara, pra quem falou que esses bichos com penas não davam medo, meu irmão, quando tu assistir esse filme, tu vai mudar drasticamente de ideia. Porque esse filme aqui vai te fazer cagar nas calças pra um bicho emplumado, pra um piruzão gigante. Esquece aquele ditado de que o dinossauro emplumado parece uma galinha gigante, eu não vou ter medo disso. Meu irmão, muita gente vai mudar de ideia. E outra coisa que eu esqueci de comentar aqui também com vocês, curiosos, é que os dinossauros aqui, apesar deles estarem sanguinários e mostrar várias cenas gore, por incrível que pareça, os dinossauros aqui, o LucasArts, ele conseguiu retratar todos eles como animais. Isso mesmo, curiosos. Aqui a gente vê os dinossauros mais como animais. Eles não são criaturas
tão mortíferas assim. Eles atacam porque eles estão com fome e tal. Mas muitas vezes aqui nesse filme a gente vê que os dinossauros eles só querem viver a vida deles em paz. Eles só são animais, né? Comem, dormem. E os dinossauros que são agressivos aqui, ou eles estão caçando ou protegendo o território deles. Se bem que principalmente os denônicos lá no final, eles têm um hábito um pouco mais sanguinário do que o normal. Mas mesmo assim o filme retrata bastante, muito bem, como os dinossauros realmente são. Animais curiosos. E galera, por último, a ambientação do filme tá linda. Excelente, cara. Tudo retrata e tudo se remete a 1968, lá na Guerra do Vietnã. Tem aquele clima bastante pesado de guerra, envolvendo dinossauros no meio. E uma coisa particular comigo, galera, é que como o Luke Spark, né, que é o diretor desse filme, ele é meio novo, inexperiente, sabe? Ele me surpreendeu bastante, curiosos, porque o cara, ele tem um senso crítico, um senso de edição e de montagem de filme muito boa. E ele tem umas tomadas lá de direção, sabe? De enquadramento dos dinossauros ou de algumas cenas do filme que são muito lindas, cara. E em vários momentos me lembrou, inclusive, até Kong e a Ilha da Caveira. E não só isso, como o filme no geral lembra vários outros filmes de aventura, como King Kong de 2005, o filme da Anaconda 2 e, claro, um pouquinho do próprio Jurassic Park, né? Que, pô, não tem como. Mas assim, galera, logo de cara, na emoção pura, se eu tivesse que dar uma nota pra esse filme, galera, pelo meu sorriso de orelha a orelha, não tem outra nota a não ser um 9.5, cara. Eu acho que o comecinho um pouquinho mais arrastado desse filme tira alguns centésimos dele, mas é um filme muito bom. Pra mim, um dos melhores de dinossauros que eu já vi. E aquele final, meu Deus do céu, que final incrível. E curiosos, mais do que nunca, eu vou convocar aqui a ajuda de vocês agora. Vamos invadir o Instagram do Luke Spark e o Instagram do Primitive War Oficial e vamos fazer esse filme vir pro Brasil, cara. Comenta lá, hashtag Primitive War Go Brasil. Comenta lá com bastante foto, ó. E vamos fazer esse filme ser dublado, cara, e ser trazido pra cá, pro nosso Brasilzão, porque esse filme, cara, merece. Porque no momento ele só tá disponível lá nos Estados Unidos, então eu assisti legendado. E inclusive, curioso, pra vocês que ficaram até aqui no final do vídeo, eu tenho uma surpresa muito boa pra vocês. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link da onde eu assisti o filme lá, tudo bonitinho, completaço, legendado e em boa qualidade de vídeo. Tem uma versão gravada rolando aí pelo YouTube, só que ela tá em baixa qualidade de imagem, ou pelo menos tá pior do que a versão que eu assisti, e tá legendado em espanhol, não tá legendado em português do Brasil. E essa versão que eu assisti, legendei ela em português BR e tá aí, ó, o link na descrição. Se não tiver na descrição é porque o YouTube não deixou e vai estar no comentário fixado, beleza? Então, pô, eu acho que só isso já vale o teu like, pô. O teu like, a tua inscrição se tu não se inscreveu ainda e também o hype no vídeo aqui que ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais e mais, ó. Vamos em busca da meta dos 20 mil, beleza, curiosos? E olha, galera, fiquem atentos porque a gente vai falar muito mais sobre esse filme. Então, se inscreva aí para não perder nenhum próximo vídeo sobre Primitive War. No mais, curiosos, valeu a todos vocês por terem ficado até aqui e assistido até o final. Amo vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, fui!